Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Dami. E eu sou o Johnny. E sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Sim, gente, nos desafiamos a iniciar um canal aqui no YouTube, onde a gente vai trazer vários conteúdos sobre coisas da atualidade, sobre curiosidades, sobre coisas da cultura pop e muito mais. Nós vamos trazer informações sobre temas variados e vamos discutir sobre os temas, dando a nossa opinião. Serão pelo menos 2 vídeos por semana. Então, já se inscreve no nosso canal para acompanhar a gente. E para aproveitar que a gente está começando no 1º de abril, nada mais conveniente do que falar sobre mentiras. Ela é mentirosa! Algumas mentiras mais famosas que já circularam aqui no Brasil, fake news também, e algumas pegadinhas de 1º de abril que não deram muito certo. Nem todo mundo sabe, mas a origem do 1º de abril, existem várias teorias sobre a origem. A mais aceita é de que, antigamente, o final do ano acontecia entre março e abril. As pessoas comemoravam, né, como a gente comemora em janeiro. Aí foi trocado, lá pelo ano de 1500, mas algumas pessoas continuavam comemorando lá pelo dia 1º de abril. Inclusive, algumas pessoas mandavam cartas de festa de final de ano, mas que era uma mentira. E no Brasil, esse tema foi introduzido quando uma revista, um jornal, publicou a morte de Dom Pedro. E era uma mentira. Eles trouxeram a tradição da Europa. E aí, a partir desse dia, ficou o 1º de abril pra sempre. E aí ficou o 1º de abril pra sempre. Gente, não sei se vocês gostam do 1º de abril, mas eu Odeio, detesto pegadinha. Sou indiferente, nem gosto nem desgosto. Você é indiferente. Ah, tá, que eu vou chegar com pegadinha de 1º de abril aqui. Se for no dia 1º de abril alguém contar alguma coisa, você já vai achar que é meio absurdo, você já nem vai acreditar mesmo. Vai acreditar? Não, mas aquelas... Tudo que é contado 1º de abril, eu não acredito. Mas aquelas elaboradas, sabe? Que você, tipo, finge que tá traindo a pessoa, ou finge que a outra Isso é elaborado? foi embora. Não tem nada de elaborado nisso. Então vamos dar alguns exemplos de mentiras de 1º de abril que aconteceram pelo mundo. Primeiro a gente vai falar essas mentiras que foram muito famosas e que aconteceram há algum tempo atrás. Mentira! A primeira mentira é a seguinte: lá pelo ano de 1974, um morador de uma cidade do Alasca, ele subiu o monte ali, que supostamente é um vulcão, pegou um monte de pneu e botou fogo. Fez uma fumaceira, então quando as pessoas acordaram no 1º de abril, todo mundo saiu correndo das casas, porque pensou que o vulcão estava entrando em erupção. Mas ele botou o pneu dentro do vulcão? Ele botou o pneu ali próximo, ali na área alta, e botou fogo. E a gente sabe que quando o pneu pega fogo, ele faz uma grande fumaça preta, né? Uma fumaceira. E os vulcões, quando estão pra explodir ali e soltar toda a lava, acontece isso. Ele solta uma fumaceira antes. Uma fumaça preta antes. Então todo mundo ficou desesperado. E depois que descobriram que não, na verdade era só uma pegadinha de 1º de abril. Péssimo, não. Poluição do meio ambiente foi Poluição com Deus, do meio né? ambiente. Mas provavelmente naquela época nem se pensava muito nisso, né? E o cara só queria fazer a brincadeira dele. Mas pode escalar a montanha do vulcão? Acho que pode, né? Nossa, eu não faria isso Com certeza estava bem frio também, né? Porque é no Alasca o negócio. E esse cara foi preso? Não fala? Não fala se ele foi preso, mas só fala que ele planejou essa pegadinha durante 4 anos. O quê? 4 anos? Nossa, que coisa planejada, né? Nossa, lá a Casa de Papel da pegadinha de 1º de abril. Provavelmente ele ficou guardando pneu em casa lá, acumulando. E realmente, só um pneu não ia fazer muita coisa, né? Só Alguém um deve ter pneu enchido um ajuda monte. Arrumado um carro, levado. Será que ele era caminhoneiro? Tinha pneu de caminhão? Talvez. Imagina subir com um pneu de caminhão a montanha do vulcão. Ah, não. Pneu de caminhão é muito difícil. Se você faz crossfit, você sabe disso. A gente não faz, mas a gente viu na internet. Não é verdade, as pessoas levantam pneu de caminhão. E uma outra pegadinha de 1º de abril também, obviamente nos Estados Unidos, né? Por causa que o estadunidense adora uma pegadinha de 1º de abril. É uma mulher americana chamada Angela. Ela trabalhava numa universidade e ela achou que seria uma ótima ideia de pegadinha ligar pra filha dela e falar que tava dando um tiroteio. Na verdade, ela não ligou. Ela mandou uma mensagem de texto pra filha dela, falando que tava tendo um tiroteio e que ela tava escondida no banheiro, que ela tava segura. Aí a filha dela fez o quê? Ligou pra Pensou polícia, 2 né? vezes, ligou Claro, pra polícia, que vai fazer óbvio. isso. Aí deu alguns minutos, bateu a polícia lá na universidade que tinha nada. Por causa que a mulher tava fazendo uma pegadinha de 1º de abril. Imagina só, chega SWAT lá, chega todo mundo, os snipers de longe, assim, apontando. Chega todo Os mundo. caras com escudo, polícia. Policial disfarçado, bonita. Não, a polícia Golpe. chegou, a filha ficou apavorada, a polícia ficou em choque por causa que tava tendo tiroteio. Como assim? É guerra? É. E a gente sabe muito bem que lá é comum isso acontecer, né? Isso não é de hoje, né? Muito tempo que isso acontece, de tiroteios em escolas e universidades nos Estados Unidos. Desfecho da história, a mulher foi presa por perturbação da paz. Mais do que merecido, né? E no final das contas era apenas uma brincadeira de 1º de abril. Mentira! Agora a gente vai falar sobre algumas mentiras da internet, que são basicamente as fake news. Uma delas que ficou muito famoso e na verdade sempre volta essa mentira. De tempo em tempo, alguém republica, compartilha, é uma porcaria, né? Que é a da Momo. Já ouviu falar da Momo? Sim, já ouvi falar da mão. Essa pessoa, essa mulher, essa criatura, seja lá o que for, supostamente ensina as crianças a se matar, a se machucar ou a matar os pais. Tem essa história aí.
entendeu? Não sei, meio que ela seduz. Não, mas além disso daí, eu sei que foi um surto. Totalmente surto. Há uns anos atrás, mas não existe mais, existe. Não é o que foi uns anos atrás. Isso sempre volta. Essa história da Momo não é recente. Entendeu? Sempre volta. Então, sei lá por 2010 veio essa história. Aí depois voltou de novo 2014, 2015, 2020 voltou de novo. 2020? Então, de tempo em tempo as pessoas aí compartilham essa história e voltam essa história. Que absurdo. E o pior de tudo é que, com a inteligência artificial e os novos métodos de gravação de vídeo, alguém pode simplesmente pegar um design da Momo, colocar em cima de uma pessoa e gravar a face dela falando mesmo, entendeu? O que torna uma coisa bem interessante pra filmes de terror. Deepface. Deepface, exatamente. Deepface da Momo. Nossa, que macabro. Então isso aí foi uma coisa bem surda bizarra. E bizarra que aconteceu. E presta atenção, vai voltar com certeza. Talvez não mais com a mesma cara da Momo, porque é meio... Como é que fala? Manjado, né? Ai, não dá nem mais medo, mais aquela cara lá do sorriso. Mas podem fazer olhão. uma outra parecida. Será que não vai dar medo? Será? Depende, eu acho que quanto mais retrô fica, acho que mais assustador fica, sabia? Talvez, igual a Annabelle. Igual a Annabelle. Mas a Annabelle verdadeira é uma Mas a Annabelle verdadeira, de pano. a Annabelle verdadeira é uma bonequinha assim que eu acho mais creepy do que a Annabelle atualmente. Não, aquela Annabelle atualmente é a pior de todas. Na verdade, eu teria medo das bonecas mesmo, boneca normal, aquelas bonequinhas rosa. Barbie. Não, aquelas Eu bonequinhas tinha bebê. medo, sabe do quê? Daquelas bonequinhas, já tá viajando, mas... Tinha medo daquelas bonequinhas do Toy Story, sabe? Que quando ele foi no quarto do menino lá e tinha... Mas não era boneco. Barbie? Não, que tinha aquela cabeça de boneca Era bebê. de bebê na aranha. Eu tinha... Nossa, a Barbie com o anzol de pesca. Eu não gostava daquelas bonecas, eu tinha medo. Bem abduzidor. Mas eles eram bonzinhos, coitados, tá vendo? Era verdade, eles eram bonzinhos. Eles ajudaram eles depois. Nossa, nem lembrava. Mas era horrível, eu tinha muito medo daquela cena. Mentira. E um outro surto da internet também, que foi uma grande fake news que rolou, era que uma pessoa tinha ingerido coca com mentos e ela tinha morrido por causa que explodiu no estômago da pessoa. É por causa que a gente já viu várias vezes aqueles vídeos que as pessoas pegam uma Coca-Cola, abrem ela, botam mentos, daí ela voa um monte. Né? Tem uma reação química ali que acontece, mas não é capaz de matar um ser humano se você tomar coca e beber mentos junto, não. Sim, muito menos explodiu o estômago da pessoa, né? Isso. Mas esse rumor ele existe até hoje, ainda existem pessoas ainda que têm medo de tomar Coca-Cola com mentos porque acham que vai explodir. Mas não faça isso em casa. Porque vocês coisa boa não acontece, né? Você vai ficar cheio de gases. Mas a própria Coca-Cola é segura de que nada vai acontecer. Pode, sim, acontecer uma gasificação ali, acelerada, mas a película do Mentos que faz com que essa gasificação aconteça, ela se dissolve antes de explodir. Entendi. Muito bom. Nossa, vai confiar? Não. E na TV brasileira? Quanta mentira eles já não falaram? A gente acabou de falar de surtos da internet, agora tem os surtos da televisão brasileira. Nos anos 90 e no início dos anos 2000, não tinha pudor. Eles falavam que eles queriam, ninguém verificava porcaria nenhuma da fonte. Na verdade, eles até inventavam. Então, esse é um do que eu vou falar. Uma vez em que em 2003, no programa do Gugu, tinha que ser, né? 2003, programa do Gugu, domingo, todo mundo em casa assistindo TV, porque não tinha internet. Nossa, era um clássico. O que aconteceu? Eles fizeram uma suposta entrevista com integrantes do PCC e do Comando Vermelho ou do PCC, alguma coisa assim. Mas isso pode passar na TV? 2003, TV brasileira, podia tudo. Aí o que acontece? Eles falaram que eles fizeram essa entrevista, né? Os caras falaram lá, não sei o que, de ameaça, de não sei o que. Fizeram autoria de crime, de um monte de coisa. E eles, nessa entrevista, ameaçaram outras pessoas, como o Marcelo Rezende e o Datena. Entendeu? E o secretário de segurança da época lá, o vice-governador, alguma coisa assim. E daí tudo bem, eles lançaram e ficou assim, ficou naquela. Mas daí depois virou maior polêmica, porque as pessoas queriam saber. E aí, quem são essas pessoas aí? Realmente foi verdade? E inclusive aconteceu o pior de tudo. O próprio PCC lançou uma nota dizendo que aquilo era falso. Eles não eram integrantes. O próprio PCC. Depois de um tempo, o Gugu falou que ele, antes da reportagem ir ao ar, ele não tinha visto a reportagem, ele não sabia, e que foram os produtores que fizeram, e daí admitiram que foi uma mentira, né? Admitiram. Nessa época ficou muito mal. Mas foi o próprio Gugu que entrevistou? Não foi o próprio Gugu, foi um repórter, ele só falou, agora vai ter uma entrevista aí. Isso, Domingo Legal, Nessa época parece que ficou bem mal pra eles lá, né? Pra produção e pro próprio Gugu. Já começou errado. Começou tudo errado. Entrevistar o PCC. Então, você tá entrevistando uns criminosos. Já tá entrevistando gente que não é pra ser entrevistada. Não, mas é pior de tudo, porque eles não pensam na mentira. Gente, olha isso, você tá fingindo que você é um criminoso, você arruma um problema com criminosos, você arruma um problema com a justiça,
Porque você tá mentindo e você arruma um problema com seus telespectadores, porque ninguém vai acreditar em você. Meu Você tá Deus. ferrando com tudo. Péssimo. Péssimo. Podre. Bom, e um outro surto também, não é um surto, na verdade não vou tratar dessa maneira, E uma senão outra vou estar mentira. tá sendo meio preconceituoso. Não, mas também não é uma mentira. Nossa, e agora? Não devia ter pegado esse tema, não. E um outro tema polêmico, Não, mas esse vídeo é de mentiras. Então você tá considerando isso uma mentira. considerando isso uma mentira. Bom, é uma mentira, entre aspas. Foi uma coisa que não é tão famosa assim, mas foi uma coisa que aconteceu na cidade que eu morava, então eu decidi trazer aqui no canal. Por causa que eu vivenciei isso. Que é da Santa das Janelas. Já ouviu falar, gente? Santa da Janela. também- E eu nunca tinha ouvido falar. Olha que coincidência, também passado no Gugu. Tinha que ser Coitado o do limbo Gugu, da TV gente. brasileira. Não, ele é hippie, né? Então... Gugu. Mas o que aconteceu? Uma certa noite lá apareceu uma mancha na janela de uma mulher que ela começou a dizer que era a imagem da Santa. Que santa? Da Santa Virgem Maria de Nossa Senhora da Aparecida. Decanta Ramanas. E aí gerou um rebuliço que grudou um monte de gente. Ele fez um mutirão de pessoas, aproximadamente umas 40, 60 mil pessoas. Nossa, tudo isso. Se juntaram na frente da casa da mulher porque queria ser benzido pela Santa da Janela, que apareceu magicamente. A família da casa eles também fizeram um pouco de alvoroço, sabe? Falando, eles anunciaram para as pessoas que realmente era um milagre que tinha acontecido. Provavelmente um sinal de que uma deveriam coisa tinha associar milagres, né? Que associaram a imagem realmente do divino, e aí muitas pessoas começaram a frequentar lá na frente da casa da mulher para poder, né, receber ali alguma santificação, sei lá. E aí passou-se um tempo, né, alguns profissionais foram analisar aquela mancha, né, eles convocaram alguns teólogos, alguns psicólogos, químicos também, físicos, para analisar aquela mancha. Sim, os cientistas, né? Isso, uns cientistas para analisar os elementos daquela mancha. E eles viram, gente, depois, no laudo, que se passava apenas de uma erosão natural do vidro, por conta de umidade, por conta de Luz, de né? pouca, isso, de luz também. Então, é um processo natural que aconteceu com o vidro e ele ocasionou aquela mancha. E como era aqueles vidros antigão, sabe aqueles vidros que tinha algumas camadas assim, que não era aquele vidro plano, aquele vidro todo cheio de curvinha assim, aí ele dava uma impressão de meio que 3D assim, sabe? Que vinham umas cores, aí por outro lado, por alguns ângulos você não conseguia ver, só de perto. E aí isso fez a cabeça das pessoas com que elas pensassem mais ainda que fosse uma coisa mais mística, assim, mais mágica. Mas o ser humano tem mesmo, às vezes, costume de fazer, de visualizar coisas ou cara de pessoas em objetos. Já ouviu falar nisso? Não, tem até um nome esse negócio, né? Quer dizer, você olha assim, alguma coisinha ali, um pano ou um vidro, qualquer lugar, ou umas pedras no chão assim, você fala, nossa, parece um rosto, olha isso, parece uma coisa. Ou você olha nas nuvens, né? Nossa, parece um coelhinho, parece um tigre. Coisas que você olha para um objeto e vê características humanas desse objeto, né? Você vê olhos. Ou quando, tipo assim, você tá lavando a louça, daí a espuma do sabão faz um formato, você fala, olha, fiz um coração. Sim. Significa que eu estou apaixonado. Será que foi assim que se originou aqueles coraçõezinhos de café, quando as pessoas fazem um cappuccinozinho assim e faz os desenhos? Com certeza, alguém tava lavando a louça um dia. Com e espuma. aí, com espuma, daí a espuma pingou no café em formato de coração. A pessoa pensou, nossa, Legal. gostei, vou dar pro cliente. E o cliente tomou o café. E gostou. E Tirou gostou. foto, postou no Instagram. Então, esse foi o vídeo? Essas foram as mentiras. Esse vídeo é uma mentira, a gente não vai abrir canal de YouTube nenhum. Esse vídeo é uma mentira, 1º de abril. Pegadinha. Pegadinha. Não, mentira, não é uma pegadinha. Não é mentira, viu? É verdade. Pode se inscrever de verdade. Será que as pessoas vão nos apoiar também de mentira? Vão apoiar de mentira. Vão fazer comentários de mentira. Falar assim, eu amei o seu vídeo. E vai ser mentira. Nossa, que triste. Tudo triste. Então esse foi o nosso vídeo, gente, de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui um comentário pra gente saber o que você achou desse vídeo. Se inscreva no nosso canal também e deixe um curtir. E tá liberado, pode contar mentiras. Hoje pode. Que? Não pode contar mentira não. Hoje é 1º de abril, pode contar mentira à vontade. Não conte mentira. Detesto mentira. Ninguém gosta de mentira. Não fale mentira. Nem pegadinha, tá? Chega, já deu. Acho que esse 1º de abril tem que ser cancelado. Pra mim, cancela o 1º de abril. Detesto. Tá demorando já pra isso acontecer, né? Já não sei porque não cancelou ainda. Tanta merda que a gente viveu com fake news. Verdade. E hoje, Cancelado. e hoje em dia o 1º de abril vai acontecer onde? Na internet, fake news. 100%. Não, cancelem 1º de abril. E é isso. Essa é a nossa mensagem de hoje. Tchau.